E aí pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Nossa série Jogando e Explicando está de volta, na busca pelos 2.700, enfrentando aqui um adversário com a bandeira do Brasil, Gabriel Carqueno do Carmo, que jogou uma francesa aqui. Vamos jogar D4, D5, cavalo C3, linha principal da francesa, ele jogou a variante clássica, vamos jogar com bispo G5. Lance favorito aqui do Fischer, né? Em sua época, nosso adversário jogou a variante McCutcheon, que crava também o nosso cavalo. Vamos jogar aqui com E5, H6, aqui a gente volta o bispo para D2. Toma, peão toma, cavalo E4, vamos jogar dama G4. Aqui tem G6 ou rei F8. Essa posição é interessante. G6 enfraquece as casas pretas, rei F8 não, mas perde a possibilidade de rocar. Porém, as pretas vão buscar algum contrajogo na ala da dama. Jogou com rei F8. Aqui bispo D3, cavalo toma, rei toma é uma possibilidade, mas vamos jogar aqui dama F4. É uma ideia para retomar aqui de dama e poder rocar pequeno. O próximo lance é bispo D3 aqui. Você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, bastante importante para o crescimento aqui do nosso canal. C5 foi o lance dele, vamos jogar aqui bispo D3. Cavalo toma, dama toma. Cavalo C6 é possível, dama A5. Só tem que tomar cuidado para não jogar cavalo E2, por exemplo, aqui, e perder o bispo, né, após C4. Vamos tirar o cavalo em F3. Dama B6 é possível, jogou com C4, fechando a ala da dama. A ideia é atacar aqui com B5, A5, B4. E a gente pode tentar atacar na ala do rei. Jogou G6 aqui. G6, ele quer jogar rei G7. Aqui vamos fazer, antes de rocar, fazer um plano típico, que levar o peão até H5 para forçar um G5. Quando ele jogar G5, a gente ganha uma casa boa para o cavalo em G4. Cavalo H2, cavalo G4 e depois rocar F4. Abrir a coluna F vai dar boas possibilidades de ataque na ala do rei. Então, é um plano interessante aqui, após G6, bem típico também dessa estrutura aí da defesa francesa. E aqui também da variante McCutcheon, que é essa variante com bispo G5, bispo B4. As pretas normalmente tentam contra-jogo na ala da dama, mas aqui me parece vai demorar um pouquinho, né? Não sei se eu jogaria G6 aqui de pretas, e talvez o C4 tenha sido um pouquinho cedo, porque você poderia jogar dama B6 para pressionar aqui, bispo estava em D3, ou dama A5 para ameaçar tomar, e a minha dama está aqui no alvo em D2, né? Parecia mais flexível, mas é claro, aqui segue o jogo. Nosso adversário vai pensando. H5 para impedir H5 é um lance indesejável de fazer, enfraquece a casa G5, enfraquece mais as casas pretas, né? A casa F6 já está um pouco fraca. Ele jogou B5, vamos seguir com H5. E agora G5 seria o lógico, mas dá para jogar rei G7 para defender H6, talvez seja uma possibilidade interessante. Rei G7 ao invés de G5, que a gente tem aquele plano, né? Aí cavalo H2 ou roque antes, ou cavalo em G4 e F4 vai chegar bem. Rei G7 aqui para defender H6, como é que a gente poderia seguir?
De novo daria para jogar cavalo H2, né? Mas aí dama G5. Jogou G5 mesmo, agora roque ou cavalo H2? Vamos rocar aqui. Próximo lance, cavalo H2. Cavalo G4. E a possibilidade de abrir com F4. Porque aqui G4, cavalo H2, o peão está caindo, né? Não está ajudando em nada. Ele pode jogar um A5 para B4. A gente pode jogar um A3 para trocar esse peão A aqui. Um dia poderia ficar fraco. Mas também daria para jogar cavalo H2 diretamente. Vamos ver aqui. Rei G7. Vamos de cavalo H2. F5. Vamos tomar um passant. Abrir aqui a lá do rei. Ele vai tomar de dama. Imagino que ele vai tomar de dama aqui, né? Dama toma, cavalo G4. Dama F5, F4. Pode ser dama F7, mas tomar aquele peão lá vai ser arriscado. F4 vai ser próximo lance. Dama F4 talvez, né? Dama F4 é uma ideia, que para trocar as damas talvez a gente... talvez eu devesse ter jogado F4 direto, para não ter dama F4. Trocar as damas não é algo que a gente quer, então a gente vai ter que evitar a troca fazendo algum lance indesejável. Eu acho que F4 primeiro era melhor. Aqui dama F4, talvez dama E1 para jogar G3 e F4. Jogou dama F4, parece um bom lance. Pode ser dama D1, né, também. Vou jogar dama E1. Claro, pode jogar E5 aqui, mas vai abrir muita posição. G3 talvez. O rei das pretas está exposto, ele jogou B4. Se eu tomar, tem cavalo, toma. Vamos jogar G3, pulsar essa dama daqui. Essa dama vai para D6, imagino. E aí acho que já dá para jogar F4. Se B por C, dama toma. Dama E4 aqui é uma jogada também, hein? Coloca a dama aí na meiuca. Aí F4, B por C3. F por G5, SH G5, dama vem para F2 aqui, mas... Não, vai ficar caindo aqui. Dama E4 parece um lance interessante aqui. Foi para F5, agora é hora de F4. Sem medo de perder o peão ali, né? De C2. Dama por C2, F por G5, HG, dama F2, parece chato. Ele mandou torre F8, mas agora F por G5, dama por G5, vão trocar a torre, rei toma, dama F2, cheque, rei para cá, torre F1. Tá chegando aqui o ataque, vamos lá. Outra ideia aqui é cavalo por H6, né? Cavalo por H6, se rei toma, F por G5 cheque, toma de dama, pega a torre. Cavalo por H6 ataca a dama. Digamos que ele tire a dama para... Dama por C2 aqui.
F por G5. Ok, também é tentador, né? F por G5, dama por G5, torre por F8, rei por F8, dama F2, cheque. Ele poderia voltar para F5 cobrindo. Mas eu poderia tirar a dama para trazer a torre para F1. E se F por G, dama toma, torre toma, rei toma, dama F2, rei E7, torre F1. Ameaça invadir lá em F8. Bispo D7, o rei dele está escapando ali, né? O rei dele estaria escapando. Cavalo por H6, dama por C2, F por G5. Dama por C3. Torre por F8, dama por E1, cheque, torre por E1. Rei por F8. Torre F1, cheque. Vai ficar uma posição confusa aqui, né? Ele está tomando meus peões aqui, mas eu vou ter dois passados. Né? Escolha difícil. F por G, dama toma, torre F8, rei toma, dama F2, cheque, rei E7, torre F1, bispo D7. E o rei dele está escapando aqui, né? Não é tão fácil. Vamos pro cavalo por H6. Caramba, foi no pré-move aqui. Foi no pré-move. Pelo visto ele estava esperando. Vai ter um cheque aqui. Mas aí rei H2, né? Não tem mais cheque. Se tomar em C3, dama F2 agora. Dama F2. Ameaçando alguns cheques. Também defendendo aqui. Agora o rei continua muito exposto, além da qualidade a menos. E ameacei mate. Torre H8. Rei G7. Dama F8. Mate. Talvez bispo B7 para defender para isso, mas aí cheque e cheque em F7. Tá chata, tá difícil a posição das pretas aqui. Vamos ver que lance que ele vai jogar. Bispo B7. Posso tomar em A8 e dar um cheque F8, mas esse aqui parece melhor. Se rei G7, torre G8. G6, pega a dama. Agora... eu posso dar cheque aqui, pegar o bispo. Ele vai ter rei G8, torre F8. Eu poderia triplicar aqui, né? Trazer a torre para F1. Aumenta ainda mais a perspectiva de ataque aqui, né? Ou dar cheque e triplicar. Vamos lá, vamos dar cheque. Rei G8. Se eu tomar torre F8, mas torre F1 ameaça torre F8 cheque. Se ele subir com o rei, também pode jogar torre F1, mas acho que dá para tomar ainda de uma maneira mais confortável. Jogou rei H6. Torre F1 ameaçaria cheque, troca, cheque, rei G5, torre G6 mate. Ele poderia jogar torre G8. Ok, vamos tomar o bispo aqui, né? Deu esse golpe aqui, cavalo por D4. Se eu tomar, dama por G3.
E dá uma complicada aqui, né? Deixamos passar esse aqui, mas acho que dá para defender aqui com rei G2, né? Rei G2, ele vai jogar torre G8. E aí torre E1, talvez, né? Aqui. Ok, torre G8. Para tomar aqui, né? Se eu tomar o cavalo. Torre E1. E agora ameaçou tomar o bispo e tomar em G3. Torre E1, cavalo por C2, né? É chato. Não tá tão fácil. Sempre tem complicações, né? Vamos lá, tem um tempinho ainda. Ah, bispo G4, hein? Dama toma, dama F6, cheque. Rei toma, torre H1, mate. Gostei desse lance aqui, tampando a coluna de uma maneira interessante, né? E ameaça tomar lá. Não pode tomar. Agora a gente ameaça tomar o cavalo. Pode jogar um dama D2 aqui, né? Mesmo com uma torre a menos. Tentar chegar com esse peão na sétima. É uma tentativa. Tá aí com... Vai baixar de 30 segundos. Mandou E5 para defender o cavalo. Vamos trazer essa torre para o jogo. Torre F1. Continua sem poder tomar por causa do cheque lá em F6. Dama D2, dá para jogar um H3. Ele manda um valeu pro Gabriel. Vamos para a análise da partida. A partida é muito interessante. Aqui ganhamos 2 pontinhos, 2675, tentando recomeçar aí a caminhada para os 2700. Vamos lá para a análise. 79,7% para as brancas, 70% para as pretas. Então, foi jogada a variante McCutcheon. Aqui, em vez de bispo G5 na francesa, na variante clássica, E5 é o lance mais jogado. É a variante Steinitz. Aqui dá para jogar D por E4 após bispo G5, dá para jogar bispo E7, até H6, um lance moderno, possível. E bispo B4, variante McCutcheon, E5, tem que jogar H6. Se eu mantiver a cravada aqui, bispo H4, G5 é bom. Se eu tomar lá, toma aqui e as pretas recuperam a peça. Esse é o lance principal. Bispo por C3, B por C3, cavalo E4, dama G4. Tudo isso é teoria
dessa variante. Ele jogou rei F8. A alternativa é G6, como a gente falou. Também dá para jogar dama F4 contra G6. Dama F4, C5, bispo D3, cavalo por D2, dama toma, cavalo C6, cavalo F3, C4 aqui, o computador gosta. Eu acho que ele poderia jogar, talvez, um lance como dama A5, aqui seria possível, dama C7, mantendo ainda por mais tempo aqui, mas C4 é típico para depois atacar aqui na ala da dama. Mas aí G6 não foi legal. G6, você já jogou rei F8, não precisa do G6 aqui. Enfraquece um pouco as casas pretas. É difícil atacar nessa posição com os peões em G7 e F7. Então aqui, por exemplo, B5 parece um lance legal. Agora H4, H5 já não é tão forte como na partida. Poderia rocar. Um lance possível seria A5, A3, rei G8. E aqui não é tão fácil atacar, né, nessa posição. Tá? A posição das pretas é sólida, apesar de um pouco descoordenada, porque ele não tem o roque, a torre não passou, né? Mas ele poderia tentar passar o rei para H7 aqui. Esse aqui enfraquece a casa F6 e dá essa ideia do H4 aqui e H5. Ele jogou B5, H5 e aqui eu acho que rei G7 era um pouco, comprometia menos aqui. E aí cavalo H2 e dama G5. Pode ser uma ideia para ir para o final, mas as brancas estão melhores aqui mesmo nesse final. H toma, rei toma. E aqui, por exemplo, rei D2, não precisa rocar, seguido de cavalo G4. Essa é uma casa muito boa nessa estrutura para o cavalo. Aí G5 roque, o computador manda jogar cavalo H2 direto. Já para ter a ideia de F4, pode até ser sem rocar. Acho que é melhor mesmo. Rei G7, ele diz que tem que trazer esse cavalo para defesa aqui. Cavalo E7 para cavalo F5. Aí cavalo H2. F5. Peão toma. Dama toma. E aí aqui cavalo G4 foi um erro, sem dúvida nenhuma. Eu não vi dama F4 aqui. F4 aqui, a posição é difícil para as pretas, né? Tá chegando rápido. Agora vem cavalo G4 com o tempo, tá abrindo a coluna F. Esse aqui foi impreciso. Esse lance foi bom do Gabriel. É que eu quis manter as damas com dama E1. O computador prefere cavalo E3. Mas eu achava que os dois, de todas as formas, ia descoordenar um pouco. Ele mandou B4, que é um lance lógico aqui. O computador prefere bispo D7 para ligar as torres, de repente trazer essa torre para cá. E agora ele está bem mobilizado para enfrentar o G3 e F4. Eu estou um pouco descoordenado, essa daminha 1 não está tão bem. Mas aí B4, G3, dama F5, F4 tem que ser. Talvez dama E4 aqui, né? Apesar que dá para jogar F4 da mesma maneira. Se B por C3, para tomar em D4 aqui. F por G5, cheque. Rei H2, HG, H6, cheque. E se tirar, por exemplo, o rei, torre D1, né? O ataque das brancas é forte, o rei está exposto. Então G3 ele foi para F5, F4, torre F8. Cavalo por H6 é um momento que a gente pensou muito. Poderia ser aqui F por G5, dama G5, torre F8, F8, dama F2. Essa posição a gente estava pensando. E depois de torre F1, bispo D7 não me parecia claro. Mas o computador diz que aqui não precisa ter pressa. C por B4 é chato, né? Ele nem pode tomar direito porque esse cavalo vai para E5 com vantagem decisiva.
Talvez fosse mais contundente aqui no ataque, mas esse aqui não está ruim. E ele tomou aqui. Dama por C2 era possível. F por G5. E bispo D7 para tomar aqui de torre. As brancas estão melhores, mas não é tão conclusivo aqui. Dama por C3. Torre por F8. É bom aqui para você trocar as damas. Rei F8. Torre F1. E esses dois peões, cavalo e torre, vai ter um ataque violento ao rei aqui. Então, dama por C2 de toda forma era melhor. Rei toma H6. Essa posição caiu a qualidade, não tem compensação suficiente. Aí dama F2, bispo B7, torre F6 cheque, rei H7. Ele dá duvidoso aqui, mas aí no rei G7, torre G6 era bom. Aqui ele prefere torre G6. Acho que é mate em 12 aqui, depois de torre G6. Ameaçando a dama e dama F7. Porque se voltar para E7, joga dama E3 aqui, ameaçando dama H6. Se ela é mais forte mesmo. Mas esse aqui tá legal, torre toma. Poderia ser torre F1 também. Mas aqui tá suficiente, cavalo por D4, rei G2, torre G8, bispo G4 foi uma boa jogada. Então não pode tomar em G4, porque dama F6 cheque. E se rei H5, torre H1. Torre H7 é mate em 1, torre H1 também dá mate, né? E5, torre F1. E aí ele abandonou. Uma boa partida aí, valeu ao Gabriel. Então se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima.